Olá, já está ouvindo? Olá, boa noite. Estou aqui e Boa noite. estou ouvindo. Ouvindo e vendo? Ouvindo e Tá vendo, bom, ainda bem. Aham. tá bem. Apostos, seu Heitor. Apostos? Então tá Hum, bom, vamos lá. Esperar um pouquinho sempre o pessoal entrar, né? A gente entra um pouco antes, mas o ideal é o pessoal já estar com a gente 100% ajeitando aqui. Já tem o seu Nelson, certo. Hum, participante ativo sempre conosco. Isso, eu acho que estamos bem. Ah, Muito bem. Eu começo daí o programa e depois tocamos, se vamos conversando como o tempo permite também o assunto, não? Tá? Não temos limites, entre 15 minutos e 1 hora. Ok. certo, então. Muito bem, amigos do Viva Bem Multimídia, estamos aqui para mais um podcast inédito, hoje, nesta quinta-feira, em forma de uma live pelo Instagram, quando nós queremos voltar ao tema da pandemia, num enfoque que ainda não demos nos nossos últimos podcasts. Já falamos de música, falamos de saúde, falamos de empreendedorismo, e hoje à noite um tema que talvez até muitos esqueçam, mas está diretamente ligado a toda esta realidade, inclusive já tem um nome pelos estudiosos da questão, a terceira onda, que já está indo para a quarta onda, e para isto nós queremos conversar hoje sobre saúde mental, sobre estar bem para poder enfrentar aquilo que está ainda conosco e não sabemos por quanto tempo continuará. Bem-vindos, então, todos vocês ao Viva Bem Multimídia desta noite. Nossa entrevistada é a psicóloga Jocelaine Vieira. Ela tem também especialização no IPSE, vai falar um pouquinho Uhum. sobre esta sua caminhada. E, Jocelaine, obrigado por ter aceito o convite, estar conosco e para falar conosco sobre esse tema tão importante, que são os prejuízos emocionais, psíquicos, que a pandemia já tem causado e continuam causando. Boa noite, Jocelaine. Também o teu boa noite para os nossos internautas. Boa noite, mais uma vez, Heitor, falando com você, podendo discutir esses assuntos de ansiedade, enfim, de prejuízos emocionais, né? Sim, Não somente sim. nessa fase, acho que a gente vai dar uma continuidade no assunto que já falamos lá em novembro, né? Pela Rádio União. Sim, sim, E sim. eu agradeço muito o teu convite, certo? Espero que façamos uma ótima conversa, que seja bem instrutiva e agradável. Obrigada. Com certeza. A gente tem acompanhado, para nós, na realidade brasileira, nós tomamos como ponto de referência a segunda semana de março, quando então começaram a surgir protocolos e a coisa de fato começou a tomar vulto. Mas sabe-se que já podemos voltar a dezembro, né? Quando os sintomas já havia presente em outros países, outras realidades, de onde também se aprendeu muita coisa. E quando nós chegamos aqui a discutir a temática dos prejuízos causados, já se falou das vidas que se perderam, já se falou muito de que a economia está sofrendo, mas há um sofrimento e um prejuízo muito maior, que é o nosso ser interior. Como é que vocês da área da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria estão lidando com esta questão, Jocelaine? Bem, Heitor, eu ainda acho que os prejuízos, nesse sentido, ainda vão aparecer, né? Porque o básico e o primordial agora é cuidar da saúde física, né? As Sim, questões estão mais sim. voltadas para o bom. Evitar o contágio, contrair o vírus, né? E que isso se agrave, que um ente querido fique doente. Então, as questões emocionais, elas vão ficando um pouquinho de lado. Eu imagino que elas vão aparecer com muito mais força no decorrer de curto a médio prazo, né? E como é que a gente tem visto? Bem, Heitor, eu faço parte de um suporte psicológico à distância. É,
assim, para poder apoiar as pessoas nesse momento, pessoas enfim, do Brasil inteiro que precisem de um apoio, de um suporte psicológico, né? E então eu tenho observado e o nível de ansiedade, o nível nesse ponto já de pânico, né? Que já chegou, já saiu da ansiedade normal, vamos dizer, e está atingindo o pico, que é o ápice da angústia, que seria o pânico. Então, as pessoas que chegam até mim, solicitando esse suporte, são pessoas que já estão entrando em pânico, que já buscam ajudas nos hospitais por causa de um pânico. Sabe quando começa a confundir? As pessoas já estão com falta de ar, com taquicardia, com sintomas parecidos com o do vírus, né? E aí elas passam por alguns exames e é constatado que não passa de crise de ansiedade aguda, né? Então as coisas estão muito confusas, o medo, né? As coisas acabam se misturando e as pessoas estão realmente muito perdidas. Eu acho que no decorrer da nossa conversa vai surgir muitas questões aí para a gente discutindo, né? Aliás, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, há alguns percentuais muito importantes. Por exemplo, de que 80% dos psiquiatras têm constatado que pessoas que já eram pacientes normais acabaram agravando a sua situação e tendo exatamente o que você acabou de dizer, situações de crise, pânico, ansiedade, além do que normalmente já estavam sendo tratados. E isto preocupa porque o profissional conhece o seu paciente e ele percebe que algo de fora muito forte, como não é o caso da pandemia, está talvez criando uma situação que possa fugir facilmente do controle. E como é que o profissional lida neste caso, sabendo que, de fato, a situação tende a criar uma força maior naqueles que já estão em tratamento? Hoje acho que se dá um pouco diferente. A ideia, como eu vou descrever a minha prática, certo? Sim, por favor. A pessoa que já sofre de ansiedade, vamos dizer, depressão, nesse momento, quais são as dicas, enfim, para a pessoa poder ficar um pouquinho longe disso, tudo que venha a reforçar a ansiedade, a angústia e a depressão? O que eu tenho trabalhado na minha clínica, né? Que a pessoa se mantenha, Heitor, o mais distante possível das notícias e informações. Porque qual que é a tendência quando a gente não tem controle das situações? É querer conhecer, querer ver, querer ler, né? É querer ver noticiários como se esse conhecimento e a informação fosse trazer um pouquinho de controle, ajudar a controlar a situação. Mas, na realidade, acontece o oposto. A pessoa tende a perder ainda mais o controle. A gente não tem controle de muita coisa, mas nesse caso acaba reforçando essa angústia, intensificando esses sintomas, tu percebe? Então a ideia é, que bom, o que a gente precisa saber? Quais são os cuidados básicos, Heitor, para que a gente não contraia o vírus, ou enfim, que possa proteger também a família, as pessoas mais próximas? É o básico, os cuidados higiênicos que a gente deve manter. Ponto. Isso é o essencial, né? Tudo mais que a gente venha saber, por exemplo, número de contágios por estado, por país, por município, número de óbitos, tu percebe? Que isso não ajuda muito. Isso, na verdade, como eu te disse, intensifica o medo, a angústia. Então, o que eu tenho trabalhado é isso. Toma uma distância dessas informações. Até porque, Heitor, são tantos meios noticiando a todo momento muda tudo. Bom, a gente já não sabe, as pessoas dizem às vezes, bom, eu não sei onde eu leio e em quem e o que eu acredito. Tu percebe que aumenta ainda mais uma confusão? Tudo isso acaba, todas essas emoções se misturando e chegando a um nível exacerbado. Não é mesmo, Heitor?
Há uma certa sede de informação. Isso os últimos anos tem criado em nós uma dependência, uma expectativa, não apenas pelos canais de TV ou outros veículos de comunicação, rádio, jornal, mas a internet, principalmente, tem nos feito chegar mais perto da informação. E há, de fato, que você acabou de colocar, uma incompreensão de que estar bem informado pode mudar alguma coisa, o que não é verdade. Eu posso estar cheio de informações e essas não vão me ajudar em nada. E eu acho que no caso específico da pandemia, você colocou muito bem, há coisas que são importantes que a gente saiba, mas outras que não vão me fazer diferença alguma se eu souber ou não, principalmente porque aqueles que estão veiculando informações, infelizmente, o estão fazendo, na grande maioria, com interesses. Interesses ideológicos, interesses políticos, e isto para quem tem alguma limitação, e todos nós, de um certo modo, temos, mas quando pensamos na questão emocional, na questão psíquica, nós estamos lidando com uma área extremamente perigosa. Tanto que os próprios números que eu te coloquei antes, você sabe muito bem, mas estou pensando no nosso internauta, de que 50%, números redondos dos psiquiatras que têm participado de enquetes, de pesquisas, dizem que aumentaram em muito os atendimentos, aquilo que era normal para eles. Eu posso imaginar que assim, um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, são pessoas que nesta hora são procurados porque as pessoas estão começando a se sentir sufocados. Não é apenas o sentir-se sufocado para procurar um hospital que pode estar com sintomas, mas é aquela angústia interior que também se sente por outras coisas, mas aqui a pandemia é real, é presente e cada um de nós está sujeito a ela. Sim, você sabe, Heitor, que dentre essas pessoas que me procuram para o suporte psicológico, à distância, o número maior é de jovens. E essas pessoas, sabe o que eu acho interessante? É que elas não estão muito preocupadas com o fato de elas contraírem o vírus. Olha que interessante. Mas sim de que os familiares, os pais, vamos dizer, né? Pais, avós. Questão da idade, é verdade. A questão é que venham contrair o vírus e, enfim, e essa pessoa acabe perdendo esse familiar. E aí, porque muitas vezes, às vezes o jovem, né? No caso do jovem, ele depende desse familiar, ele vive com esse familiar. E uma coisa também que chama atenção é que porque a pandemia, Heitor, ela vem, assim, fugindo um pouco para depois voltar. Eu acho que porque a pandemia, ela é o completo desconhecido. Não é algo que a gente supõe que pode acontecer, então você começa a se preparar, sabe aquela ansiedade que te prepara para você lutar ou para você fugir, para você dar conta daquilo. Não, a pandemia, ela veio de supetão. E mais do que isso, ela vem como ondas, né? Por que aumentou muito a ansiedade e o pânico, né? Que agora está chegando no nível do pânico, né? Quem já era ansioso, enfim. Por quê? Primeiro, é essa onda de do risco iminente de morte mesmo, né? De pegar, de contrair o vírus e vir a falecer, perder a vida. Só que não é somente isso. Com isso vem assim, ó, quando você não deu conta de lidar com isso, com essa primeira onda, digamos assim, vem uma segunda. Que bom, daí vem com isso, vem a possibilidade da perda de emprego, né? Tem prejuízo financeiro, prejuízo emocional, prejuízo de toda a espécie. Então, a pessoa não consegue baixar esse nível de ansiedade. Bom, veio isso, agora vamos nessa primeira onda, agora eu respiro, agora eu lido com isso, me acalmo para me preparar para, quem sabe, uma próxima. Não, a pessoa não tem, o nosso emocional, ele não está tendo sossego. Vem uma, e depois vem outra, e depois outra, e a incerteza absoluta, né, Heitor? Porque veja, tem essa coisa que chegaria ao pico em maio.
Tu Sim, percebe? Depois em é, junho, depois em julho. verdade. Agora, nós não sabemos de nada. E não há nada pior para o ser humano lidar com a incerteza, o completo desconhecido que você não faz ideia do que vai acontecer. Não se faz ideia quando volta às aulas para a criança, quando é que volta, quando volta a ter Pois é. emprego, quando que a economia retoma o seu ciclo, quando que as coisas voltam a um mínimo de estabilidade. Tu percebe? E isso só vai aumentando o desespero nas pessoas. Porque isso é real, isso não é uma fantasia, isso é real. É porque a única coisa que a gente poderia dizer que de fato evoluiu em termos de informação e conhecimento é que hoje se sabe mais tanto daquilo que aconteceu em outros países quanto da própria realidade brasileira do que quando tudo isso começou. Só Uhum, isto. Mas quanto às ações que podem ser tomadas e a datas que podem ser limitadas, a história do pico que você citou, já uhum, foi ou uhum, não foi? Já teve um, já teve dois, uhum, ele é uhum, diferente de cidade para cidade, de estado para estado, de realidade para realidade, uhum, e isto talvez usando a ilustração que você usou e que vocês também na área da psicologia e psiquiatria têm usado, a questão das ondas, uhum, de que nós estamos, quando se fala de saúde mental, falando da terceira onda. Quer dizer, uma é a doença em si, segunda é as uhum, consequências imediatas, crianças não uhum, estão na escola, estão em casa, uhum, pessoas não estão no seu emprego, estão em home office, outros a empresa fechou e está sem emprego. Agora uhum, vem a terceira onda, a questão emocional, psíquica, uhum, e uhum, ela, mesmo que seja mais sutil talvez para ser percebida, porque na segunda onda, perceber que a gente tem que lidar diferente com as crianças é uma coisa, é visível, está ali. Perder o emprego, ser exato. chamado na sala do diretor e dizer, olha, Uhum, infelizmente uhum, nós estamos fechando, é visível. isso. Mas o É real, é psíquico, o concreto. emocional, Uhum. ele não é visível, mas ele traz consequências que acabam sendo visíveis na forma como a pessoa passa a viver. E aí, de fato, precisa alguém que conheça a psique, que conheça o ser humano nesse seu lado. E para isso, eu acho importante que também você, hoje à noite, nos ajude a entender e esclarecer como essa terceira onda vem, já está talvez na realidade da vida de algumas pessoas, Uhum, sim, com mas que certeza. ela pode ser, de fato, uma onda que tenha consequências muito maiores do que a gente possa imaginar, inclusive a nível nacional, a nível de uma situação muito Uhum. maior e não apenas pessoal e individualmente. Não sei se é nessa forma que a gente pode também entender essa questão dessa terceira onda, então. As pessoas perguntam, Heitor, então, me diz como fazer. A gente tem Uhum, essa uhum. necessidade, né? Até para a gente poder se Sim, sim. tranquilizar. Que alguém venha e diga para você: olha, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, faça isso ou faça aquilo. Né? Enfim, mas em assuntos psíquicos, as coisas não funcionam bem assim, né? Verdade. Então, é, eu acho que teria que ver primeiro em nível individual. Eu sei que tem muita coisa na internet, Heitor, ensinando a meditar, para fazer exercícios em casa, cozinhar, Uhum, né? É uhum, tanta gente uhum, postando vídeo uhum. de como cozinhar. É tanta coisa, é tantas coisas para Sim, você sim, poder. sim. Mas, enfim, Heitor, cada pessoa se adequa melhor a uma forma de lidar consigo mesmo e com as suas emoções. Então, eu acho que tem uma coisa muito básica, assim, para entender. Primeiro, tentar sentir. Se a pessoa parar, porque aí ela para com aquele loop, sabe aquela preocupação, aquele pensamento repetitivo, aquela coisa que não sai Eu não da vou pensar cabeça, nisso, mas aquela quando preocupação, ver eu já vou está pensar, não vou pensando pensar de aquela novo. preocupação. É, Então, é. um jeito dela sair, desviar um pouquinho disso, Heitor, é Uhum, parar e pensar, uhum, bom, o que eu estou sentindo? Essa palpitação, essa falta de ar, isso uhum, será que é o quê? Isso está relacionado, será que é com uhum, o uhum, Covid? Será que é falta de uhum, ar emocional? Por quê? Porque pensemos primeiro que se estiver ligado ao coronavírus,
o fato da pessoa tentar se acalmar, ouvir uma música, respirar profundamente, falar com alguém, não vai passar, certo? Pode Certo. até não ficar É tão grave. sintoma físico, é. É. E é relacionado à doença, não vai passar. Agora, se é uma questão emocional, uma falta de ar emocional, o fato Uhum, dela se uhum, abrir para uhum. alguém, o fato dela ser acolhida, dela conversar, dela respirar, ler um livro, vai abaixar essa ansiedade. Pronto, então ela vai saber, bom, então isso aqui é emocional. Então ela sentiu. Depois, dá um nome para isso. Dá um nome, Hum, de novo eu estou dizendo, tu hum. está racionalizando, tá saindo um pouquinho dessa coisa contínua, né? Desse estresse, dessa preocupação, e indo para o racional, botando o nome disso. Bom, então eu estou com falta de ar, ok, tá? Eu estou sentindo isso e não está ligado com o coronavírus, né? E isso Uhum, aqui uhum. é emocional, tá bem, mas então o que que eu estou sentindo? Eu estou preocupado? Estou com medo? Medo do quê? Medo de perder o emprego? Ou se já perdi medo que não irei encontrar um outro trabalho para me sustentar? Uhum, Estou com uhum, medo que os uhum. meus familiares contraiam a doença, estou com medo que os meus filhos, não sei o quê. Tu percebe? Colocar Sim, um nome nisso. sim. Pronto, tu já saiu dali, já está saindo, já está longe. E depois se Uhum, uhum. permitir, sabe, Heitor, se permitir sentir. Porque a gente tem uma coisa muito assim, eu tô ansioso. Mas não posso, tem que fazer qualquer coisa para tirar isso aqui, né? Não, Uhum. Tirar não isso da posso ficar cabeça, ansioso. tem que tirar Tirar da isso da cabeça, cabeça. tira da cabeça isso. É, Pensa em outra é, coisa. é. Não, não fica com medo, não fica com medo. Primeiro, Uhum, me diz, uhum, Heitor, uhum. nos dias de hoje, quem é o ser humano que não está em algum nível preocupado, ansioso? Sim, sim. Não existe. Se existir, essa Uhum. pessoa não é Nos normal, apresente. ela tá em negação completa. Sim, sim, nos Sim, apresente sim. para ensinar. Então, ou ela está num estado de negação completo. Então, em algum Sim, nível, sim. todos nós estamos. Então, é isso, permitir, olha, eu tô com medo mesmo, né? Tô com medo disso, tô com medo de contrair esse vírus, tô com medo de morrer, tô com medo de Uhum, um ente uhum. querido pegar. Tô com medo, zilhões de medo, né? Então, se permitir e se acolher com uma certa gentileza, né? Sabe, com gentileza com a gente mesmo. Consigo Bom, mesmo. É, consigo mesmo, depois verdade. agir, né? Porque, bom, são uns passos, você vai agir, tá bem. Então, se eu tenho tudo isso, se é assim, tá bem, então o que eu posso fazer? Então, daí já não entra mais uma fórmula. Olha, que nem, vai fazer exercício físico. Todo mundo vai fazer. Não fecha para todo mundo, não funciona, não dá certo. Uhum, Eu acho uhum, que se uhum. conhecer, né? O que cada um gosta de fazer? Fazer um prato? Ligar para alguém? E também já vou falar sobre isso, sobre falar com pessoas, né? Falar com alguém, Uhum, ou vou uhum, tentar uhum. fazer uma caminhada dentro do espaço permitido. Vou assistir um programa bacana, construtivo. Não estou dizendo para ir lá, né? Ficar a par Sim, dos sim, números, sim, né? Dos sim, gráficos, sim, sabe? sim, sim. Bom, então isso significa redirecionar, né? Essa ansiedade, sair disso, sair. Quanto mais você ficar longe, na medida e o tempo que for preciso, você te permite, sabe, respirar um pouco e não manter esse nível contínuo de ansiedade. Sabe esse ponto que você não baixa nunca? Que daqui a Sim, pouco, sim. dependendo do nível de ansiedade, a pessoa já não consegue mais dar uma resposta para eventos bem simples, né? Uma resposta assertiva. Porque o cognitivo dela está prejudicado, porque ela não dorme, porque ela não come, ou porque come muito, né? A Uhum, pressão uhum. arterial começa a ficar alterada, enfim, começa a acontecer algumas situações que a pessoa começa a ficar e não consegue mais voltar para um ritmo mais ou menos normal. Ok, então eu estava falando sobre conversa, né, com pessoas. Sim, sim. Olha, você tá hoje em dia a gente tem 1.000 grupos no WhatsApp, né? Todo mundo tem redes Hum. sociais, alguma pelo menos, né? Então isso pode ser muito positivo e também pode ser negativo, depende de como é que a gente vai usar né, esses meios, né, Heitor? Então, conversar, sabe essa coisa do vou me abrir para alguém, eu vou conversar, preciso expor, falar dos meus sentimentos, né, desabafar. Só que veja, depende com quais pessoas você está desabafando
Na certo, verdade, certo. essa pessoa talvez ela não vai ser acolhedora. Você vai estar falando, olha, por exemplo, eu estou com medo, estou ansioso, não estou dormindo, estou muito preocupado. E a pessoa, digamos, esse interlocutor, ele Que não está está te ouvindo, ouvindo. é? Isso, Não isso. está acolhendo. Daqui a pouco ele Uhum. começa a falar, bom, e eu que estou ainda pior, que não sei o quê. E você Pois viu é, lá, pois né, é. que daqui na tua cidade aqui do lado, né, tem alguém que Uhum, está, uhum, uhum. sabe, que testou positivo, essa é a frase, né? Testou positivo. Então, ao invés da pessoa se Sim, sim. sentir mais tranquila, relaxada, calma, acolhida, ela acaba ainda ficando mais intoxicada, ainda com mais informações, Sim, sim. sabe, reforçando isso que ela já está sentindo. E também a exposição nas redes sociais, né, Heitor? Enfim, não é daqui a pouco o lugar mais adequado, né? Porque não sei se ali você vai encontrar uma pessoa que realmente está preocupado, que vai acolher, de novo eu digo, apoiar, acolher. Então, eu acho que é quase impossível, né? Que as pessoas não tenham pelo menos uma pessoa, Heitor, que Uhum, você uhum. possa, sabe, Sim. confiar, que tenha uma intimidade maior, que possa se abrir, que possa conversar. Então, quem sabe direcionar É. para essa pessoa. Não Você sei. citou essa questão das redes sociais talvez não serem o melhor lugar, o mais confiável, mas é que com a questão do isolamento e as pessoas com esse medo de, por mais idade, então saírem de casa, acabam ficando, é a recomendação. Por outro lado, como você Sim. citou, que boa parte daquelas pessoas que têm sido atendidas por você e por profissionais da área são jovens, que não alimentam um medo por eles mesmos, porque sabem que talvez vão, mesmo que Uhum. testando É. positivo, passar assintomáticos ou vão por causa de uma boa condição de saúde mental, emocional, psíquica, espiritual, passar como se não tivesse acontecido nada, mas carregam consigo, tá? Mas eu tenho em casa o meu pai e a minha mãe, que tem tal idade, e ainda temos a avó, porque há Uhum. casos assim, onde você tem 2, 3 gerações vivendo junto no mesmo lugar e cria de fato um espírito ansioso, um medo de ser transmissor involuntariamente, de forma Uhum. assintomática, e isto aperta. Certo. E porque é difícil achar alguém com quem falar pessoalmente, boa parte, inclusive, dos atendimentos, como a área de vocês, a área psicológica, não tem acontecido presenciais por causa da Uhum. preservação. Você não vai, Exato. não vai por máscara achando que isso vai resolver o problema para atender Uhum. alguém, até porque de repente vai tirar até esse contato, né, físico, do olhar, né, do Uhum. poder entender o que o profissional está me dizendo, e por isso as redes sociais acabaram sendo a Uhum. única, Uhum. talvez, possibilidade de achar Sim, alguém. E vocês estão eu muito bem, entendo. todo mundo está em muitos grupos, todo mundo conversa aqui, recebe uma informação de lá, tem isso, tem aquilo, e é difícil, às vezes, filtrar e dizer, não, eu vou falar com essa pessoa. Achar aquela Eu pessoa sei. com quem se tenha confiança, isso é muito importante, né? Uhum. E que saiba, e você citou isso muito bem, que tenha o ouvido aberto para mim e não vai no final me passar ainda as suas lamúrias. No fim, vão ser Sim. dois chorando no Uhum. telefone e ninguém vai resolver a vida de ninguém, né? Uhum. Uhum. Sim, então tu fala que, assim, que esse acaba sendo um dos únicos meios, tu tá dizendo, Em né? muitos casos, eu acho que por isso essa Uhum. loucura de redes sociais é por Uhum. causa Uhum. disso, né? Pessoas Uhum. não podem conversar de forma diferente, né? Porque não podem, né? Pessoas de idade não podem receber visitas. Pessoas que estão Talvez. internadas por outras doenças no hospital não podem receber visita de alguém Uhum. que tenha mais de 60 anos. Vai ser barrado na porta. De repente, a Uhum. vovó está lá, o filho quer visitar e eles dizem não vai. Ela não vai entender por quê. Então, isso é muita pressão, né? É uma panela com uma tampa que está Uhum. com o vapor saindo para todo lado e as pessoas ficam preocupadas. Ainda bem que aí há pessoas que podem estar no círculo de amigos, podem estar no profissional da saúde mental, como é o teu caso, e outras que podem ser uma ajuda.
eu não sei por onde começar. Quer dizer, Sim. qual é o mais, eu vou usar com medo a palavra, mas qual é o mais fácil, diria assim, onde eu vou começar de fato a me abrir se eu preciso falar com alguém? É de fato saindo de casa e procurando um número de ajuda e falando com um profissional ou um amigo com quem eu possa me abrir, porque existe esse medo também de não ser entendido, não ser compreendido, né, Juscelene? Uhum. E sim, eu entendi, Heitor. Veja, dos males o menor. Ok. Não é verdade? Se a pessoa, Uhum. ela não tem outro jeito, eu entendi. Resta isso, resta a rede Isso, social. isso. Eu entendi. Porque talvez a gente possa aproveitar esse espaço para divulgar, inclusive você sabe, Heitor, que tem inúmeras instituições oferecendo o suporte psicológico online à distância gratuito, né? Uhum. Embora Uhum. eu não sei se essa informação chega a muita gente, mas existe Pouco, eu sim. acho. Eu acho que pouco chega. Existe, a gente pode aproveitar para divulgar. E são pessoas que estão ali disponíveis, né? Dispostas a Sim, ouvir, dar sim, algum sim. suporte que não é um tratamento psicológico, mas é um suporte, é uma escuta nesse sentido, né? De oferecer um suporte. Então, essa é uma via. Essa é porque se a gente for falar aquilo que se aproxima do ideal, nesse momento nem tem como, né? É difícil se aproximar do ideal, mas nesse momento acho que Verdade, é mais verdade. difícil ainda, né? Hum, Então, uhum. e aí, voltando, Heitor, daqui a pouco a gente pode, não sei se alguém está fazendo pergunta, vai ter questionamentos, enfim, mas a Eu gente tirei os pode comentários. Sim, sim, tu tirou os sim. comentários, sim. A gente pode Porque eu voltar. vou explicar, é uma questão técnica. Ah, Quando o pessoal escreve muito, fica em cima do rosto do entrevistado. A gente quer ver também a pessoa com quem a gente está conversando. Então, eu tenho optado entendi. por tirar os comentários enquanto a gente está conversando. No final, a gente pode rebuscar e se alguém tiver alguma coisa para fazer, porque, de fato, você praticamente não enxerga. Ah, O entendi. entrevistador tem a vantagem de estar na parte de cima, onde os comentários não aparecem, né? E no final as pessoas não veem o entrevistado, suas reações e assim, né? Mas Sim. vamos dar uma olhada depois nos comentários, sim, por favor. E Volta a essa questão que vejamos, você estava, então. Heitor, a gente está aqui, nós estamos aqui, tem muita gente conversando, muita gente empenhado em oferecer Sim, alguma sim, forma de aliviar o sofrimento das pessoas, não é? sim, sim. Muita gente empenhada mesmo, assim como nós estamos aqui, ó, pensando, bom, então isso como faz? Faz isso, faz aquilo que faz. E daqui a pouco as Uhum, pessoas uhum. também, porque veja, já é muito tempo que se passou nessa, né? De daqui a pouco libera, Sim, sim. Estamos indo daí para quatro entra em meses, né? isolamento. Heitor, no começo ainda a gente ia encontrando formas, não é verdade? Encontrando Verdade, verdade. formas, se interte em casa, enfim, as coisas estão ainda no comecinho. Só que chega um ponto que não tem mais do que a gente se agarrar, vai ficando cada vez mais Verdade. escasso as formas, não é? E mais isso, Uhum, qual que é a uhum, questão? Eu queria voltar nos fatores que, enfim, que elevam muito, né, a angústia das pessoas, o pânico, porque eu uhum, tenho um uhum. exemplo como uma família, por exemplo, pegando o micro, né? Pensemos, Heitor, numa casa onde o pai e a mãe, né, que são os suportes, a base familiar, digamos que enfrentam uma situação difícil, né? De fragilidade, algum episódio que, enfim, que desestrutura a família. E se esse pai e essa mãe, em algum momento, começam a não se entender, começam a brigar, começam a ficar Uhum, uhum, agressivos, uhum, uhum. qual vai ser a reação dos filhos? Os filhos, Certo. que aquela base está, né? Que não consegue mais ter uma segurança nesse pai e nessa mãe, não tem uma certeza de que eles estão unidos, que estão firmes, até para poder Passar apoiar e junto pela situação, junto com esses filhos. Os filhos começam a ficar Uhum, apavorados, uhum. começam a entrar em pânico. Sim, sim, sim. O sentimento de desamparo começa a ficar algo muito, muito forte. E tu percebe que é algo que está acontecendo mais ou menos assim?
Veja, se a gente falar em termos de... não é que nós vamos entrar nessa questão, né? Mas para poder entender um pouquinho. Não Sim, tem por um favor. plano, não tem um plano, uma saída. Não Sim, tem um sim. plano do governo, não tem um plano do... O prefeito fala uma coisa, o governador de um Uhum, estado fala uhum, noutra, o uhum. presidente fala Sim, outro. sim. Não A tem um classe médica está alinhamento, dividida, né? É. todo mundo dividido. Não tem, não há um alinhamento, não se fala a Uhum, mesma uhum, língua, não tem uma uhum. coerência. E isso que coloca essas pessoas no maior desespero ainda, porque não tem alguém que chegue e diga, olha, né, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, temos um plano, né? Vai ser assim, tal prazo, isso tende né, a se normalizar. Sim, Então as sim, pessoas, sim. a gente não sabe, enfim, se vai ter emprego, se vai passar, se vai ter uma vacina, se em algum Uhum, momento uhum. realmente as coisas vão. Eu não diria voltar ao normal, né? Porque normal era aquela norma lá que não sei se vai funcionar, né? Suponho que vai existir um outro jeito, talvez, É, de até viver. porque o que a gente chama de mundo normal não é mais tão normal, né? É, Independente de pandemia ou não, né? Nós certo. vivemos num mundo muito doido, né? Verdade, verdade. E até isso, Heitor, essa norma, né? Bom, então a gente vivia assim, né? Tinha o trabalho assim, o mundo Sim, estava sim, funcionando, podia ser uma loucura, mas estava funcionando de tal jeito. sim, sim. Mas Tinha um agora ritmo, né? É, acontece que agora não tem mais um jeito. E não se sabe sim. qual vai ser o jeito, não se sabe como vai ser esse jeito. Uhum, E uhum. sobre as pessoas, e sobre o medo da pessoa, também das incertezas, né? A pessoa, Sim, ela não sim, sabe se ela vai ser infectada, quando, como, como vai ser, se sim. ela vai se sair disso, caso ela venha. Como vai Ela não sabe reagir? Exato. se um familiar Nada. vai pegar, como é que ele vai se Uhum, sentir, vai uhum. ser grave, vai ser mais leve, e quando vai ser. É como, sabe aquela coisa que tu tá aí espreita, mas o medo é aquilo que a gente, bom, eu posso sair na rua e posso ser assaltado, né? Pode acontecer mesmo, é um fato. Certo, certo, Então, mas certo. eu mais ou menos estou me cuidando, porque pode vir dali, pode vir daqui. Só que nesse caso, nós não sabemos de Verdade. onde vai vir, quando vai vir, Uhum, como vai vir, está uhum. no ar, está no chão, está em toda parte. E isso desestabiliza muito o ser humano. Isso é uma coisa realmente muito difícil de lidar. Quais são os recursos que hoje são oferecidos? Você já citou isso, vamos então tentar localizar. Alguém não encontra entre seus amigos, familiares, alguém Uhum. que tenha a devida confiança para se abrir, talvez nunca procurou um psicólogo ou um psiquiatra. Há Uhum. números fáceis de telefone, serviços de urgência, onde você pode dar o primeiro sinal e dizer: olha, eu estou me sentindo assim, alguém pode falar comigo, pode me ajudar. Quais são essas referências, Jocelyn? Nas redes sociais mesmo, Heitor, tanto no Instagram quanto no Facebook, está sendo muito divulgado. Muitas instituições assim que oferecem serviço de muita qualidade, inúmeros. E eu estava pensando até para poder ajudar, no caso de um idoso, vamos dizer, né, que está Sim, completamente sim, isolado. Mas eu imagino que hoje, sabe, Heitor, todo mundo tem um telefone, alguma forma de ter um contato com o familiar, pelo menos, né, com um amigo. sim, E sim. que então que essa pessoa, talvez esse amigo, talvez esse neto, filho, possa sugerir, possa indicar, possa inclusive dar as coordenadas, né? De como que e vamos pensar, pelo menos nesse caso, esse é um caso, né? De como que essa Uhum, pessoa pode uhum. entrar em contato e descobrir, como eu disse, está muito evidente, está sendo muito divulgado mesmo. Essa é uma forma. As pessoas podem procurar, quem nos ouvir, que estiver ouvindo, pode procurar pelo Instagram ou Facebook, que tem muitas instituições divulgando o telefone, né, os contatos para a pessoa poder procurar esse suporte. Então, esse é um jeito. Para quem não encontra, ou para quem se sente também se sente mais seguro falando com um profissional, certo? Consegue Uhum.
enfim, Verdade, fazer verdade. uma conexão, criar um vínculo assim diferenciado, caso ele não tenha uma pessoa específica. E quem tem uma pessoa, que bom, em últimos casos ele vai falar no grupo, mas se essa pessoa tiver alguém, uma única pessoa próxima que trate de usar essa pessoa como apoio, né? Para poder Sim, falar de sim. si, para poder simplesmente falar, e eu citei antes, né? Sobre falar, tentar entender, se entender, né? O que eu estou sentindo, o que é isso, deixa eu sentir, então, e agora eu vou pensar noutra coisa. São Uhum, uhum. meios, né? Algumas formas assim palpáveis que a gente tenta assim, uma forma de ajudar as pessoas a poderem se ajudar nesse momento, certo? Tu tinha falado outra coisa, agora acho que eu perdi um pouquinho. Podemos Uhum. Não, voltar. nós tínhamos no começo mencionado essa questão das ondas, que é Ah, uma ilustração muito boa. uhum, Outra informação importante, agora nós acabamos de falar da terceira onda, que é essa questão da psique, uhum, da emoção, de toda a pressão que vem sobre as pessoas. A ONU expediu na metade do mês de junho já um estudo de que estamos chegando já à quarta onda, aquela que está atingindo os profissionais da os saúde, profissionais da seja saúde, psíquica, mental, certo? física, e que fazem Uhum, um esforço exacerbado para dizer eu preciso estar bem, eu preciso estar bem também quando eu chego em casa, porque lá minha família está me esperando, eu preciso estar bem uhum, com o paciente com o qual eu estou tratando, seja um paciente físico, seja emocional, psíquico, e que essa quarta onda está começando a chegar depois desses meses da pandemia, onde os profissionais também estão começando a se sentir cansados, sem uhum, respostas. E também é uma preocupação a mais que se tem. Que bom que há entidades que começam a observar e ver isto. Eu acho que aí uhum, a classe médica, a classe da área da saúde, como nós citamos uhum, aqui, ela tem, de repente, uma maturidade maior para se organizar e dizer vamos conversar, vamos contar as nossas histórias, vamos nos apoiar mutuamente, mesmo que isso não possa acontecer numa convenção, num encontro, no estar juntos, uhum, mas uhum, também se valer daquele amigo maior, melhor. Mas é interessante essa preocupação desta quarta onda chegando agora, é que quando quem uhum, deveria, na nossa concepção também, estar bem, porque é aquele que eu vou procurar, de repente ele também começa a não estar mais tão bem, porque tudo isso exerce uma pressão tão grande em cima de todo mundo. Né? uhum, Mas eu acho que temos que vislumbrar que há possibilidades, sim, de auxílio mútuo, de escuta mútua, uhum, de apoio, de não tentarmos carregar o piano sozinho. E eu acho uhum, que aí, para quem lida com a área do emocional, do psicológico, como você o faz, e outros colegas e outras colegas profissionais o fazem, é importante ouvir também este estímulo, dizendo assim, estamos numa situação que de fato não nos oferece nenhuma certeza de nada, mas não uhum, vamos transformar isto ainda em mais incertezas. É isso que eu estou entendendo, que é importante que você está colocando para uhum, nós. Procure alguém, fale com alguém, uhum, uhum, tente internamente também resolver algumas questões e agir com seriedade quanto a isto. Né? Alguma uhum. outra palavra que seria importante ainda para você que gostaria de colocar? Por Ah, favor, Juscelane. sim, Heitor, sabe aquele autoacolhimento Hum, quando, sim, chegou em algum momento que a gente sempre vai precisar do outro. Nós somos seres afetivos, que nós necessitamos de contato ser humano. certo. Nós vivemos a partir disso. É uma questão Isso, de isso. necessidade. Então, Uhum, mas em algum momento, quando não tem esse outro, para direcionar, porque você sabe, Heitor, a cura, ela se dá pela fala e se dá pela fala direcionada a alguém. Sabe, alguém que está ouvindo você, alguém que está prestando atenção,
alguém que está se importando, que está acolhendo e enfim, que se importa. Alguém que você está dizendo e que está ali, que não está julgando, que não está criticando, que não está dizendo para você ser forte, mas também tem uma coisa da própria pessoa. Eu estava falando antes em nomear, enfim, se permitir. Porque você sabe, muita gente, quando começa a sentir alguma coisa, como eu disse, né? Bom, para de sentir isso, seja forte, que é isso vai passar, né? Não é para tanto, ou nega, E aí, você sabe que o organismo entende isso como uma ameaça. Quando a pessoa diz, sai dessa, melhora logo. Quando a pessoa está dizendo ela mesma, né? Já dá uma sensação de novo de ameaça, né? De que, bom, você não pode sentir, então. Então, é isso. Como eu disse, tratar com gentileza da gente mesmo, né? Porque às vezes, Sim, você sabe, sim. a gente é muito bom em ser gentil com os outros, né? Ser compreensivo, entender, apoiar, mas quando se trata da gente mesmo, nem sempre é uma coisa simples, não é verdade? E umas palavras assim, eu tinha pensado em muitas coisas, sabe, Heitor? Mas enfim, a conversa aqui ganha outros contornos, né? Vai seguindo outros caminhos. Mas se a gente pensar, Heitor, desde sempre, a humanidade é como se nós estivéssemos sempre a um passo do abismo, sabe? A humanidade sempre conviveu com isso, não é verdade? Talvez hoje é porque a gente. É claro que essa situação, todos estão dizendo que realmente é algo muito diferente. Inclusive, muito diferente da a peste bubônica lá de 1918 a 1920, certo? E que levou muita gente embora e que infectou, foi 50 milhões de pessoas que infectou 500 mil, né? Foi isso, foi algo muito grandioso. Mas só para dizer com isso que a gente sempre viveu e sempre vai viver esse tipo de coisa que chega e que, sabe, e que balança tudo, e que chega e que muda as coisas. Então, eu não sei se a gente ia dizer assim, ó, bom, temos que aprender a conviver com isso. Talvez não, talvez não. Mas se a gente se reportar a história, porque a história é o que a gente faz com o nosso paciente. A gente, a gente retoma, a gente volta, conhece a história da pessoa, né? Faz uma retrospectiva, mas para depois fazer diferente. Conhecer a história para fazer diferente. Então, a gente conhecendo a nossa história, a história da humanidade, se a gente for ler algum livro de história, né? Pega qualquer livro de história numa biblioteca, assim, um livro aleatoriamente. A história está repleta de fatos assim, né? De guerras, de pandemias, de desastres naturais. E por incrível que pareça, nós estamos aqui, né? Nós temos que contar com isso, né? Com a nossa capacidade de resiliência, de sobreviver a isso, né? E que, enfim, é uma palavra otimista, porque sim, eu sou uma pessoa bastante otimista, sabe, Heitor? Eu sempre fui. Que bom, que bom. Eu acho Positivo. que positiva, sim, positiva. Às vezes me chamam de utópica, mas tudo bem, tudo bem. Com todos os positivistas é assim. Sim, nós vamos sair dessa. Isso vai ter um fim. Como nós vamos Sim. sair? Bom, ainda não sei, né? Ainda não sei. Mas eu tenho para mim que nós vamos sair bem mais fortes, né? Sabe? Que quem sair vai sair bem, vai encontrar novas formas de viver, de se proteger, vai, enfim, talvez fazendo diferente, tendo relacionamentos diferentes, olhando para coisas que não olhava antes. Alguns, talvez outros, muitos, enfim, vão continuar uma vida tal como sempre foi. Mas quem sabe, né? Pensemos no diferente. Porque é isso também, pensando na terapia, a terapia é isso, é contar a nossa história, não é apagar a nossa história, porque é impossível.
Mas verdade. assim, contar diferente a história, e, sabe? Sair de um drama, quem sabe para um romance, né? Para uma aventura, é contar diferente. É isso. Quem sabe, depois de sair dessa fase, dessa história, desse drama, desse filme de terror, talvez, quem sabe para uma aventura, para um romance, não é mesmo? Acho Daria que para essa é a dizer, palavra. Juscelane, que talvez nós não consigamos mudar a situação e nem Não. dizer de amanhã em diante vai ser diferente. Mas Hum, podemos criar maneiras de se posicionar diante da realidade. Eu acho que você deu algumas pistas importantes, como não isolar-se, ser sincero consigo mesmo, não esconder os sentimentos e procurar ajuda. Eu acho que isso é uhum, essencial. uhum, E se essa ajuda não estiver na família, não estiver em uhum, pessoas amigas que possa encontrar pelas redes sociais ou até numa conversa pessoal, de procurar um profissional e não uhum, se furtar de fazer isto. Eu acho que isso também é um conselho extremamente importante e que, aliás, uhum, foi um dos motivos pelos quais pensei que essa conversa poderia ser importante, porque uhum, ouvir alguém que já lidava com o lado emocional, psíquico das pessoas antes de uma realidade como a que estamos vivendo e agora percebe que as coisas tendem a se agravar ou podem se agravar se não houver uma saúde mental, aí isso é uhum, extremamente valioso e quero agradecer nesse sentido muito a tua disponibilidade em estar conosco uhum, e dentro da nossa proposta de ajudar as pessoas a viver bem, fazerem isso também pensando no seu emocional. E quero te agradecer, uhum. Jocelaine. Alguma palavra final que ainda queiras colocar antes de encerrarmos, por favor, está contigo. Sim, é que eu vou recordando um bem curtinho agora. É que tu fala, as pessoas querem, ai, me diz alguma coisa. Eu Isso, pensei nessa coisa do controle. Tu disse, bom, não sabemos e não temos como controlar. Tem coisas, verdade, quase verdade. nada a gente pode controlar. Bom, isso é certo, né? Mas tá bom. Então, isso então, essa questão da pandemia, então não podemos controlar mesmo. O que podemos controlar? Algumas coisas em nós, como sentir, como direcionar. E tu sabe essa coisa da rotina? Como eu te disse, eu tinha muitas coisas para falar, mas a coisa da Sim, sim. rotina. Porque você sabe, Heitor, que quando a gente está com as emoções muito confusas, é, uma forma de dar uma organizada é organizando fora. Sabe? Hum. A pessoa seguir uma rotina porque agora, bom, não tem horário para ir trabalhar, não tem horário para ir para a escola, e isso é, é, é muito prejudicial em termos de um descontrole ainda maior. Então, tem pessoas, Certo, você sabe, certo. que usam como um meio é de manter mais ou menos um horário para despertar, um horário para dormir, um horário para as refeições, horário para uma caminhada, para um exercício físico que seja dentro de casa, para uma Certo, leitura, certo. para um programa agradável, para uma conversa. Tu percebe? Uma organização fora, que Certo. organiza internamente. Esse, então, é uma última dica que eu não tinha me Uhum. lembrado de falar. Acho que É isso importante, sim é é. algo bem importante também. Tentar manter uma rotina. Porque Até senão para é não. É, desestruturante uma verdade. falta de rotina completa, sabe? Sim, sim, sim. É cair no ostracismo, na falta de vontade de fazer as coisas e dizer por que é que eu vou me dedicar, me esforçar, se de Uhum, fato a gente não sabe como é que vai terminar essa coisa toda, né? E acho importante uhum, essa última uhum. colocação tua. De fato, Certo. não precisa de rotina, mas cria uma. Né? Não para ficar preso a ela, mas para ajudar a, Uhum, de repente, aproveitar uhum, melhor o seu tempo, os seus recursos e possibilidades, que, por uhum. estar, quem sabe, com um tempo maior disponível para algumas coisas, que o faça. Né? Selene, Certo. Então, acho que é isso. satisfeita? Tem Agora mais sim. alguma coisa? É isto, Ah, tá bom. agora eu Nunca se agradeço. fala tudo. E sempre tem que deixar um espaço para falta, para poder Tá voltar certo, e. Então, é algumas ideias só, Heitor. Eu agradeço tá muito, tá certo. bem? Pelo convite. Espero que a gente tenha contribuído, né? Com as Sim, pessoas que com vão. certeza. Está Então, bem?
Queremos agradecer aqui a participação da psicóloga Jocelane Vieira, que esteve conosco e gentilmente abriu também um pouco do seu trabalho, da sua maneira de encarar a vida, sua maneira pessoal também, do positivismo diante das realidades. E muito obrigado, Jocelane. Obrigado também a vocês, nossos internautas, que nos acompanharam nesta live pelo Instagram, mas lembrando que depois, quando encerramos aqui, o próprio Instagram já vai para o IGTV e produz um vídeo e nós o passamos para os nossos demais canais, que é o YouTube, também o Facebook, vocês podem nos acompanhar por lá, porque nós somos o Viva Bem Multimídia. Queremos encerrar agradecendo e convidando para o nosso próximo programa inédito neste domingo, daí um pouco mais tarde, às 20h30. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite também a você, Jocelane. Obrigada. Às ordens. Boa noite.